Olá, queridos, graça e paz. Eu sou o pastor Paulo Benevenuto e estou aqui para compartilhar mais uma mensagem poderosa da Palavra de Deus. Dessa vez, com base no texto que se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo de número 3, versículos do 13 ao 19. Esse texto fala sobre a escolha daqueles que Jesus enviaria para dar continuidade à obra que ele começou, a grande missão de levar o Evangelho, a mensagem de Deus para a humanidade, e não apenas isso, mas também poder para curar enfermidades e também para expulsar demônios. E diante de uma passagem como essa, não há como nós não levarmos em consideração aquilo que está diante dos nossos olhos. Jesus está elegendo aqueles que seriam a extensão do seu ministério. E o que nos causa, no mínimo, um estranhamento é a escolha que Jesus faz. Ao escolher esses homens, os próprios eleitos, os próprios escolhidos, eles têm uma reação de estranhamento. Por quê? E eu digo isso em 3 pontos. Primeiro ponto, eles eram improváveis. Eles não sabiam por que Jesus havia os escolhido. Não havia o menor sentido. Se nós olharmos para os homens que Jesus está escolhendo, nós vamos ver Pedro, uma pessoa rigorosa, rancorosa, cheia de problemas, mas Jesus o escolhe para fazer dele o seu apóstolo. Se nós olharmos, nós vamos ver 2 irmãos aqui que são chamados filhos do trovão, porque eles eram temperamentais, tempestivos, e Jesus escolhe esses homens para lidarem com pessoas, com gente. Tomé, um homem que vai duvidar, inclusive, da ressurreição de Jesus, um homem incrédulo, tinha dificuldade de crer. Judas Iscariotes, aquele que o traiu, sem contar também Simão o Zelote, que era preparado para ser um guerreiro. Jesus o ensina que não é por essa força e violência que ele estaria levando o reino de Deus, mas sim pelo poder da palavra. Então aqueles homens não entendiam por que Jesus havia chamado. O segundo ponto que nós podemos ver aqui é que as debilidades daqueles homens que Jesus escolheu eram maiores do que as habilidades que eles possuíam. Mas Jesus não olha para isso, Jesus os escolhe. Jesus sabia exatamente o que ele estava fazendo, porque Jesus não dependia das habilidades daqueles homens. Ele não precisa de nada que os discípulos possam dar. Pelo contrário, Jesus só queria eles, os improváveis, para mostrar que mesmo com todas as suas fragilidades, eles seriam usados poderosamente no poder de Deus, segundo a missão que Jesus ia os enviar. E terceiro e último ponto que nós podemos perceber aqui nessa passagem é que os discípulos esperavam um reino diferente daquele que Jesus estava os apresentando. Eles esperavam um rei, eles esperavam um homem poderoso que pudesse tirar o reino de Roma de sobre o povo judeu. Mas Jesus não vem trazendo um reino que é desse mundo. Jesus vem trazendo um reino de gozo, paz e alegria no Espírito Santo. Não faz sentido eu ser tão frágil. Será que Jesus sabe mesmo o que ele está fazendo? É claro que ele sabe. Ele sabe exatamente por que ele escolheu você. Ele sabe exatamente por que ele escolheu a mim. Por que Jesus escolheu a cada um de nós? Ele sabe. Segunda aplicação, Jesus não está preocupado que as nossas debilidades sejam maiores do que as nossas habilidades, porque ele já tem tudo o que ele precisa. Ele só quer a mim e só quer a você. E última aplicação, nós não podemos pensar que Jesus vai fazer uma obra daquele jeito que a gente espera. Às vezes Jesus quer fazer a obra de uma maneira completamente diferente, mais simples, mas de acordo com o plano e o propósito de Deus. Então eu deixo a minha conclusão aqui em 2 apelos. Para você que já foi escolhido por Jesus, já ouviu o seu chamado, já ouviu que você é escolhido por Ele, aproveite, tire o máximo de proveito dessa escolha que Jesus fez e seja nas mãos dele um instrumento poderoso para abençoar essa nação, essa geração. E para você que ainda não tomou a decisão de seguir a Jesus, você já ouviu ele te chamar, mas você ainda está em dúvida, pensando se ele realmente sabe o que ele fez, pensando que você tem mais debilidade do que habilidade, pensando que você tem menos a oferecer do que a oferecer, pensando que a coisa vai ser feita de um jeito diferente daquela que Jesus está te chamando para fazer. A minha mensagem é apenas se
entregue e confie, porque Jesus sabe exatamente aquilo que Ele está fazendo. Quando Ele escolheu a mim e a você, Ele sabia exatamente o que Ele estava fazendo. Que Deus te abençoe com essa palavra e que você seja um instrumento poderoso nas mãos do Senhor, porque afinal de contas, Ele não escolheu apenas esses 12, mas Ele, na oração de João capítulo 17, Ele diz: Pai, eu não oro apenas por estes, mas também por todos aqueles que vierem aqui a crer por meio da tua palavra. Esse sou eu, esse é você. Jesus sabe o que Ele está fazendo. Se Ele te escolheu, apenas se entregue e confie. Graça e paz.